Bom dia. Que haja paz na sua casa, que a sua casa seja uma casa de paz. Parece uma coisa tão simples que eu falo para vocês, né? Mas realmente é o que Deus pode e faz por nós. É nos dar a paz. Então, o Senhor Jesus disse: quando entrardes numa casa, diga que haja paz nessa casa. Então, que haja paz na sua casa, em nome de Jesus Cristo. Amém? Bom, primeiro vou pedir perdão para vocês, desculpa porque eu queria ter feito esse vídeo ontem à noite, mas não foi possível. Minha aula terminou muito tarde, eu estava exausta, não conseguia pensar, não conseguia raciocinar. Aí orei e fui descansar. Amém? Mas hoje eu vou falar sobre o que vocês me pediram no grupo. Algumas irmãs no grupo pediram para falar sobre o sofrimento, né? Por que sofremos tanto quando o nosso cônjuge vai embora? Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Mas antes já quero pedir para vocês, deixe seu like, por favor. Isso nos ajuda na plataforma do YouTube. Eu não peço isso, meus amados, para mim aparecer, mas eu peço porque essa palavra que está abençoando vocês pode abençoar outras famílias. Então compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e nos ajude para que o canal cresça, amém? Eu vou ler para vocês duas passagens e depois eu vou falar um pouquinho sobre o sofrimento de quem vai e o sofrimento de quem fica. Amém? Eu vou ler uma palavra que está no Salmo 139, no versículo 19. É uma indagação que Davi faz a Deus. E fala assim: ó Deus, tu matarás de certo o ímpio? Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborreço eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Aborreço-os com ódio completo, tenho-os por inimigos. Isso, Davi está fazendo uma confissão dos sentimentos dele em relação às pessoas que o abandonaram, que se levantaram contra ele. Não esqueçam que Davi era um rei e era um homem. Um rei escolhido por Deus e um homem segundo o coração de Deus. No entanto, tinha suas batalhas, tinha suas perseguições, tinha suas lutas, tinha suas demandas travadas na sua mente. Então ele fala para o Senhor assim no versículo 23, no versículo 24, ele vai falar: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Agora, eu vou ler com vocês Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 4, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 5. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nós, dispenseiros, que cada um se ache fiel. Todavia a mim, muito pouco
se me dá de ser julgado por vós ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá de Deus o louvor. Amém? Louvado seja Deus. Bom, então ficou bem claro aqui que Paulo, ele não se julga. Ele não julga os outros e ele não se julga. Porém, ele reconhece que existe algo oculto nos desígnios do coração, na mente, no cérebro. Amém? E isso prova que nem tudo, meus amados irmãos, é espiritual, que nem tudo é demônio, que nem tudo é maldição. Tem coisas que são doenças, tem coisas que são emocionais, tem coisas que são do nosso corpo, da nossa mente. São desígnios do nosso coração humano. Amém? Então nós não podemos julgar aquele que saiu de casa. E nós não podemos nem julgar aquele que está em casa. Se foi culpado, se não foi culpado. Não se julgue, minha irmã. Não se julgue. Portanto, nós precisamos de cura. Cura para não sofrer. Né? Davi estava sofrendo e ele confessou as suas dificuldades para o Senhor e disse: sonda o meu coração, se há algo em oculto. Quando eu falo para vocês que nós temos um cérebro negro que nós não conhecemos, é o nosso inconsciente. Isso é provado cientificamente, que nós usamos apenas 3% do nosso cérebro. E 97% é um buraco negro que ninguém conhece. A não ser o Senhor. Mas o Senhor nos dá ferramentas, biblicamente falando. Biblicamente falando, não é pecado, meu irmão. Não é pecado você se tratar, não é pecado você fazer uma terapia. Não é pecado você fazer uma psicanálise. Não é pecado você fazer uma constelação familiar. Não é pecado, porém você tem que fazer com as pessoas certas. Porque um psicólogo, um psicanalista, ele vai mudar a sua mente se você permitir. Ele vai mudar o seu sofrimento. Ele vai criar um resultado através de uma conversa com você, que isso pode ser benéfico para você, como pode ser maléfico para você. Se essa pessoa não for uma pessoa de Deus, direcionada por Deus, um profissional competente. E isso eu não estou falando só da ciência, da neurociência, da psicologia, da psicanálise. Eu estou falando de maneira espiritual também. O seu conselheiro, o seu mentor tem que ser uma pessoa que tenha uma índole cristã, mas que também seja especialista no assunto. Não basta, irmãos, eu ser missionária, não basta eu ter dom de revelação, não basta eu ter dom de profecia, não basta eu ter dom de cura, se nós não tratarmos você.
Quantas pessoas, meus amados, quantos de vocês que vão lá na igreja recebem uma palavra, ou recebem uma libertação? Quantas pessoas vocês já viram que vai lá na igreja, manifesta com uma força espiritual demoníaca e ela é liberta e ela volta para casa, continua do mesmo jeito, ou pior. Não mudou nada na vida dela, não teve resultado na vida dela, porque ela precisa ser tratada, porque tem um ser inconsciente ali que vai agir na vida dela, que ela precisa se conhecer, ela precisa de cura, ela precisa de tratamento. Mas eu só estou deixando bem claro isso, porque eu vou ler aqui o que é um depósito pessoal. O que é um depósito pessoal? Eu vou ler à luz da Bíblia, meus amados. À luz da Bíblia, tá? Cura de memórias. Cura de memórias. E nós já vamos voltar a falar sobre o sofrimento de quem fica e de quem vai. As memórias podem ser conscientes ou inconscientes. Isso eu estou lendo na Bíblia, meus amados, tá? Na Bíblia. A minha Bíblia de estudo, minha Bíblia da mulher, que me traz essa orientação. Não é algo que eu estou criando para falar para vocês. Não. Eu vou ler o que está na minha Bíblia, tá? Bíblia da mulher, tá bom? É cura das memórias, um depósito pessoal. As memórias podem ser conscientes ou inconscientes, encontram-se guardadas em nosso cérebro e podem incluir pensamentos, sentimentos e sensações. Paulo sabia que podemos ter motivações e pensamentos ocultos, que foi a palavra que eu li para vocês, 1 Coríntios 4, 1 ao 5. E Davi pediu a Deus que sondasse seu coração para revelar algumas ansiedades ou caminho mau. Caminho mau quer dizer lite, no grego, no hebraico. Quer dizer caminho de dor. Qual é o teu caminho que você precisa que o Senhor sonde? Caminho de dor que estivesse escondido ali. Né? Eu li Salmos 139, 23 e 24. As memórias repletas de dor muitas vezes são curadas quando uma mulher ou um homem pede que o Espírito Santo opere sobre uma memória conhecida ou revele uma memória oculta. Vocês viram que existem memórias, coisas que você lembra que você fez e que ofendeu o teu cônjuge. Mas existem memórias ocultas que às vezes você falou algo para o teu cônjuge que não era o que ele entendeu. Você não comunicou. Você falou, porém você não comunicou aquilo que você gostaria que ele entendesse. E ele entendeu de uma forma errada. E talvez por isso começou o desentendimento entre vocês. Talvez por isso seu cônjuge foi embora de casa. Talvez por isso, cada vez que vocês tentam uma aproximação ou que vocês tentam dialogar, vocês não conseguem se entender. Porque existem memórias guardadas dentro dele que você nunca falou. Se ele falar, você fez isso, você fez aquilo, você disse isso, você disse aquilo, você não vai compreender. Porque você comunicou algo que estava em oculto. Você disse uma palavra que traduziu um sistema em que você estava sentindo, tendo emoções, tendo sensações. E ele também, ele é um outro ser pensante. Ele é um outro indivíduo. Biblicamente falando, vocês são um só.
Porém, fisicamente falando, vocês são dois indivíduos pensantes. Cada um tem as suas emoções, cada um tem as suas sensações, cada um tem as suas neuras, né? É engraçado que a gente fala tanto de neurose, de neuras, mas quando nós queremos falar de neurociência, aí é do diabo. Aí ninguém aceita. Quando nós queremos falar de psicologia, ninguém aceita. Quando nós queremos falar de psicanálise, ninguém aceita. Não, meu irmão. Nós temos corpo, mente e alma, espírito. Precisamos alinhar tudo isso. Porque se nós não alinharmos tudo isso, a nossa vida será de sofrimento. E não é porque Deus quer que nós sofra. Porque Deus já deixou claro para nós que os pensamentos que Ele tem para nós não são de guerra, são de paz, para dar o fim que nós desejamos. Porém, nesse trajeto entre o Egito e a Terra Prometida, existe os pensamentos, as sensações, os sentimentos, as palavras, existem as vozes do deserto, existe o sol, existe a tempestade de areia. Amém? Louvado seja Deus. Se vocês estão compreendendo o que eu quero transmitir, o que eu quero passar para vocês, comentem aí. Comentem aí. Eu quero saber se vocês estão entendendo. Eu leio todos os comentários de vocês. Eu leio todos os comentários de vocês. Às vezes eu estou 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, lendo tudo que vocês escreveram. Porque eu quero compreender vocês. Eu quero saber se vocês me compreendem. Porque eu não posso ficar perdendo o meu tempo, que é tão precioso, que tem tanta gente sofrendo e tanta gente precisando. Eu preciso que vocês compreendam. Se vocês não compreendem, perguntem. Perguntem o que vocês não compreendem. Que eu vou buscar a informação. Se eu não tiver informação, eu vou buscar. E vou trazer para vocês a informação. Amém? Vamos continuar lendo aqui, ó. As memórias repletas de dor muitas vezes são curadas quando uma mulher ou um homem pede que o Espírito Santo opere sobre uma memória conhecida ou revelada, ou revele uma memória oculta. Amém? Como é que Deus revela uma memória oculta? Às vezes Deus revela através de revelação mesmo espiritual, mas às vezes é através de uma terapia, de uma conversa. Pelo menos eu, o meu ministério, Deus trata através da conversa, através da escuta. Quando você fala, o Senhor me dá o direcionamento. E quando você fala, eu consigo detectar se o teu problema é espiritual, é neurológico, é psicológico, é de psicoterapeuta, é do sistema. Amém? Porque nós trazemos impressões no nosso DNA, todos vocês sabem, que nós trazemos impressões dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, no nosso DNA, porém a ciência já provou que nós não trazemos somente cor de olhos, cor de pele, cabelo no nosso DNA, não. Nós trazemos impressões e sentimentos causados pelos nossos ancestrais, que a Bíblia vai chamar isso de maldições hereditárias. Amém? Então, assim, quando eu me apresento para vocês como terapeuta familiar, como tratamento de terapia de família, eu me preparei para isso. Eu estou estudando para isso. Eu já estudei para isso, tá? Eu não estou brincando com vocês. Eu não estou brincando com algo que é tão sério, o teu sofrimento e a tua dor. Se o Senhor me levantou nesse canal para te ajudar e você não aceita, não tem problema. Você não é obrigado a ficar no canal, você não é obrigado a entrar no grupo, você não é obrigado, porque ninguém é obrigado a nada. Nem eu sou obrigada
a fazer algo que não está dentro da minha possibilidade de fazer. Amém? Vamos continuar a nossa leitura aqui, porque é muito importante o que Deus quer falar com você. Em resposta a esse pedido, Deus permite em algumas ocasiões que a pessoa volte a sentir diferentes graus da dor. Muitas vezes, aqueles que procurarem realmente fazer uma terapia, ou às vezes numa simples conversa, numa simples oração, Deus pode fazer você sentir essa dor muito mais forte do que você já sentiu, para que a cura possa aparecer, para que possa ser descoberto aonde está a raiz dessa dor, desse sofrimento, como a irmã falou aí. Por que nós sofremos tanto? Por que nós sofremos tanto? Você acha que o que partiu também não está sofrendo? Você acha que o que foi não sofre? Ele também tem os sentimentos, as emoções, as impressões, as sensações, como você. Eu tenho vários relatos de casamentos, de restauração de família, que eu ouvi o outro lado. E o sofrimento, meu irmão, é igual, ou tão grande, ou até mais do que você que fica. O caminho para deixarmos o sofrimento é nos curar. É nos curarmos. E Deus nos dá o caminho. O Senhor Jesus nos deu o caminho. O Senhor Jesus foi o maior terapeuta que existiu. O maior pensador. Muitos psicólogos, muitos psicanalistas vão vir citar para você Freud e tantos outros. Mas o meu espelho de terapeuta é Jesus Cristo. Ele é o maior. Ele foi o maior e ele é o maior terapeuta. Ele cura as minhas mazelas e as tuas mazelas. Ele cura as nossas feridas, porém ele nos dá ferramentas para isso. Ele nos dá caminho, ele nos dá direção. Vamos continuar a nossa leitura? Deus permite em algumas ocasiões que a pessoa volte a sentir diferentes graus da dor, guardada na memória, no teu cérebro. Amém? Em seguida, ele a capacita a escolher perdoar aqueles que a magoaram e a se arrepender de qualquer pecado que tenha cometido. Contudo, ele coloca essas feridas profundas diante de Deus, pedindo a cura. Ele a toca e, com o passar do tempo, remove a dor. Vemos que tem um tempo para a dor ser removida. Tempo que nós chamamos de terapia. Colocando em seu lugar amor, no lugar da dor, colocando amor, aceitação, ternura ou o encorajamento que lhe foi negado. O que foi negado para você? Em que parte da sua vida esse sofrimento te toca? Em que parte da sua vida o que o outro faz reflete em você? Em que parte da sua vida o que você faz reflete no outro? As suas atitudes e seus pensamentos ocultos, escondidos na memória, no cérebro. Cientificamente, a neurociência nos prova que o nosso cérebro, ele cria armadilhas para nós. Armadilhas ocultas que nós não vemos. Mas eu não posso explicar para vocês isso em 10 minutos, em 20 minutos de uma palavra aqui. Amém? Mas estou dando para vocês um parâmetro. Por que vocês sofrem? Por que quem fica sofre? Por que quem vai sofre?
Porque existem memórias ocultas das palavras, dos pensamentos, das ações, dos sentimentos, das sensações. Porque tem coisas que aconteceram, mas tem coisas que não aconteceram e afetaram vocês. Tanto quem foi quanto quem ficou. Quando ele coloca essa ferida profunda diante de Deus, pedindo a cura, ele a toca e com o passar do tempo remove a dor, colocando em seu lugar amor, aceitação, ternura ou o encorajamento que lhe foi negado. Ele não altera os fatos do passado, antes altera a percepção deles. Vejam bem como Deus nos explica aqui nessa palavra, dentro da Bíblia, que tem que ser mudada a percepção dos acontecimentos, para que possa haver uma restauração. Quantos de vocês falam para mim, ele voltou para casa, mas já foi de novo? Porque não mudou, você não mudou a percepção das coisas passadas. Aí ele volta também sem mudar, porque ele está lá fora, ele não está sendo tratado, ele não está sendo curado daquela dor interna. Aí você começa a cobrar, começa a querer se posicionar como juíza daquela pessoa, como juiz daquela pessoa. Dizer, olha, agora você voltou, agora tem que ser assim, tem que ser assado, você tem que assumir isso, tem que assumir aquilo, tem que assumir aquele outro. E você? O que você vai assumir diante dessa nova fase da sua vida? Diante desse início de uma nova fase? Porque enquanto vocês estiveram separados, vocês mudaram. Um porque buscou terapia, se tratou, outro porque não buscou, ficou pior ainda. Aí vem ele com uma carga sistêmica, familiar, do meio que ele está vivendo e volta para casa. Aí você tem uma outra carga, e você entrou nos canais de restauração, você buscou aconselhamento, você buscou terapia ou não buscou terapia. E aí vocês entram em choque. Sabe um imã ao contrário? Aquele que atrai? O imã, ele atrai. Mas se é ao contrário, ele afasta. E vocês começam a se afastar, mesmo juntos. Mesmo querendo restaurar o casamento, mesmo querendo restaurar o namoro, o relacionamento. Amém? Aí acontece um segundo deserto, que se torna bem pior que o primeiro, porque você não conseguiu absorver. Você não conseguiu mudar as memórias ocultas dentro de você. E o que volta também não foi tratado. Aí vocês dois precisam uma terapia de casal. Porque não é só oração, meu irmão. A oração, sim, é fundamental. É ela que nos dá o direcionamento, mas precisa de tratamento. Precisa de escuta. Para mudar as memórias. Amém? Louvado seja Deus. Que Deus é maravilhoso. Eles têm a solução para tudo. Porém, eu vou ressaltar mais uma vez. É como se eu tiver uma dor física e eu for lá no médico. Como eu passei por um câncer, vamos dizer assim. Eu fui no médico e descobri que tinha um câncer depois que eles tiraram o câncer de mim. Eu já vinha sofrendo há 5 anos e eu não sabia o que eu tinha. E nenhum médico descobria. Eu fazia vários e vários e vários exames e ninguém descobria o que eu tinha. Porém, um dia, teve um médico que foi colocado por Deus, uma médica, na verdade, foi colocada por Deus e pediu um exame que mostrou que havia algo errado. Não mostrou o que tinha, mas havia algo errado. E Deus usou o médico e falou assim, vamos operar
Porque nós só vamos saber o que tem aí dentro quando a gente operar, porque as dores que a senhora sente não condiz com os exames. Então, qual é a dor que você sente que não condiz com o diagnóstico que você está recebendo da sua vida, do seu casamento, do seu relacionamento? Se eu não tivesse ido e obedecido e feito aquele tratamento, eu fiz 1 ano. Eu fiz 1 ano de tratamento, morei 1 ano no hospital. O ano de 2013 eu passei o ano todinho indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. Eu vou trazer pessoas que acompanharam essa trajetória minha para trazer depoimentos para vocês, sabe? Que me acompanharam. Mas se eu não tivesse obedecido e usado a minha fé junto, as duas coisas juntos, a medicina e a minha fé, eu hoje estaria morta. E eu não tenho medo de dizer isso para vocês, porque foi a maior experiência de vida que eu tive com Deus. A maior experiência de cura que eu tive com Deus. Nessa trajetória que eu passei, eu me curei de mágoas, de tristezas, de dores, de angústias. Naquele tratamento, mas eu tive um acompanhamento psicológico naquele hospital, eu tive todo o tratamento necessário. Eu atravessava a rua da minha casa para comprar 1 litro de leite, eu desmaiava, a mulher do mercado me colocava dentro do carro e me levava para o hospital, lá eu ficava internada de novo. E não aparecia nada nos meus exames clínicos, mas tinha lá dentro de mim uma raiz de amargura. Porque essa dor que você sente, minha irmã, meu irmão, ela se torna em raiz de amargura. E eu vou voltar a falar em outro vídeo sobre raiz de amargura, porque senão aqui vai ficar muito longo, tá? Agora eu vou orar por vocês. Amém? Vou terminar a leitura que eu não terminei e vou orar. Diz assim: ele não alerta. Vou voltar aqui. Quando ela coloca essas feridas profundas diante de Deus, permitindo a cura, ele a toca com o passar do tempo, remove a dor, colocando em seu lugar amor, aceitação, ternura, o encorajamento que lhe foi negado. Ele não altera os fatos do passado, antes alerta a percepção deles. Então a mulher é capaz de avançar com coragem, vitória e plenitude crescentes. Amém? Quando eu falo da mulher, estou falando do homem também, tá? É que como eu trato mais mulheres, acaba às vezes verbalizando como mulher, mas vocês são todos muito bem-vindos, os homens, as mulheres, os adolescentes, os filhos, os idosos. Quem tiver uma dor para ser curada, eu vou estar aqui falando para vocês. Amém? Então vamos orar em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero pedir, Senhor, que o Senhor venha curar, Pai, a dor de cada uma dessas irmãs, assim como o Senhor me curou, Pai, das dores que eu tinha, Pai. Assim, Pai, eu quero colocar cada irmã, cada irmão, cada pessoa que vai ouvir esta mensagem, que ele possa ser curado, Senhor, que ele possa relembrar, que ele possa trazer à memória as coisas que precisam ser faladas, ser tratadas, ser curada, para que ele possa reencontrar, Pai, o seu equilíbrio, a sua paz, Senhor, para que venha a acontecer paz na sua casa, para que venha acontecer restauração familiar, para que venha acontecer restauração de casamento, de namoro, de noivado, de relacionamento com qualquer pessoa da família que tenha sido cortado esse elo de relacionamento. Que hoje o Senhor quebre as cadeias no mundo espiritual, Senhor, e que haja, Pai, uma compreensão. Abre a mente, abre o DNA dessas pessoas para elas compreenderem o que eu estou querendo transmitir, o que o Senhor está me colocando para transmitir, Pai. Que haja uma cura, que haja uma transformação, que haja uma mudança, que haja uma restauração emocional, sentimental,
mental, Senhor, de sensações, de autoestima, Senhor, que nós possamos encontrar o caminho, Senhor, para a cura das tuas filhas e dos teus filhos, Senhor. Porque muitas coisas, Pai, quando nós profetizamos a cura acontece, mas muitas coisas a pessoa precisa falar, precisa colocar para fora, para que o Senhor possa curar, limpar, lavar, fazer uma faxina na mente, no coração, na alma, nos sentimentos, na emoção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te peço, visita cada uma dessas irmãs. E aquilo que eu não consegui transmitir, que o Senhor possa transmitir, Pai. Cada um desses irmãos que vai ouvir, cada uma das pessoas, independente da cor, religião, raça, etnia, crédito, independente de país, Pai. Eu sei que essa mensagem vai chegar a terras longínquas, Pai. Vai chegar a lugares, Pai, que as pessoas necessitam e precisam de ouvir a Tua voz. Necessitam de ouvir e de entender e de aceitar que nós somos corpo, alma e espírito e que precisamos tratar. Precisamos tratar para que haja uma nova comunhão, uma nova restauração, um novo recomeço, um novo de Deus na vida dessas pessoas. Pai querido e Pai amado, eu te agradeço, Senhor, sou grata por este momento com os teus filhos, por esta oportunidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, meu irmão, minha irmã. E se ela abençoou, compartilhe. Compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal. Nos ajude a alcançar mais famílias. Amém? Tenha um bom dia, que haja paz na sua casa.